Olá, pessoitas! Tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês a respeito do surgimento da filosofia lá na Grécia, por volta do século 8, 7 ali, antes de Cristo. E vou falar também um pouquinho sobre os primeiros filósofos, que foram os pré-socráticos. Bom, antes do surgimento da filosofia, eles tentavam buscar o saber das coisas por meio de mitos. Esses mitos eles estavam diretamente ligados à religião politeísta, né, que eles tinham, aonde os deuses, ligados diretamente com a natureza, eram usados para explicar os fenômenos que aconteciam. Tipo o trovão. O trovão era quando um deus passava com sua carruagem pelo céu e surgiu o trovão. E aí surgiu o Thor, né? Que é bem falado na Marvel. Poseidon, o deus da água. E aí vai indo diversos deuses. Eu pretendo trazer aqui pro canal um vídeo sobre os primeiros deuses, né? Sobre os deuses gregos. Mas isso vamos deixar mais pra frente. O momento aqui agora é falar sobre a filosofia. A filosofia, ela é a junção de duas palavrinhas, que é philos, que significa amizade, amor, esse amor meio fraternal, e sofia, que é a sabedoria. Quem deu origem a esse termo foi Pitágoras. Quando um dia ele estava andando e perguntaram para ele: viu, Pitágoras, o que você faz da vida? E ele pegou e ele respondeu que ele era um filósofo, que ele buscava o saber, ele buscava aprender o conhecimento. E aí também tem um terminho que é chamado de talma, é como se fosse trauma, só que com H, que nada mais é que é a admiração que leva a filosofar. Então você começa a filosofar, começa a pensar porque você admira, você quer saber a respeito daquilo. Os mitos, eles não de cara assim pararam de existir e deram lugar à filosofia. Foi de pouquinho em pouquinho. Os mitos, então, como eu já falei, eles eram as formas mais fáceis que eles viam para conseguir se explicar aquilo. Porque na época eles não tinham meios científicos, eles não tinham desenvolvimento suficiente, até onde a gente sabe, né? Leva em consideração, antes de Cristo ainda, faz, olha, muito tempo. E então eles buscavam demonstrar explicações, né, por meio dessas formas mitológicas. Mito, muito diferente do que as pessoas pensam, elas levam como se fosse mito, uma mentira. Mito, ele nada mais é do que uma narrativa de origem. Então, ambos, a filosofia e o mito, tentavam explicar a origem das coisas. Só que a filosofia de forma lógica, de forma racional, e o mito de forma mais fantasiosa. Nós temos aí alguns fatores que favoreceram o surgimento da filosofia. Um deles foi o comércio e as navegações. Por conta do lugar, né, onde se situa a Grécia, ela começou a ter muita ligação comercial, sabe? Então muitas pessoas iam lá comprar coisas e muitas navegações saíam de lá para fazer comércio também. E nisso os gregos eles foram observando, eles foram tendo contato com outras culturas. Então eles foram vendo, olha, eu acredito nisso, eu discordo disso. E isso foi fazendo essa visão, né, essa percepção de outras culturas foi fazendo com que eles criassem a própria cultura deles. Outro fator também foi a escrita. Geralmente os mitos, eles eram só falados, as pessoas se reuniam, sabe, e por meio de poetas rapsodos, não sei, vou deixar escrito aí pra vocês, porque eu não sei pronunciar. Eles iam então de cidade a cidade e iam falando a respeito dos mitos. Então os mitos eles eram falados, e a partir da escrita se desenvolveu muito melhor a filosofia, foi uma grande ajuda, principalmente as letras, né, alfa, beta, que as pessoas não precisavam estar necessariamente numa praça pública, elas podiam simplesmente ler sozinhas
e entender a respeito do assunto. O surgimento da moeda também foi outro fator, porque antes as pessoas elas faziam trocas, era como se fosse um escambo, e quando surgiu a moeda, as pessoas passaram a ter uma noção maior do que quanto valia aquilo que elas queriam. Tipo, aqui do meu lado tem uma caneta. Essa caneta, antes da moeda, eu trocaria ela por outra coisa, trocaria por um pirulito, um exemplo bem idiota. Mas depois do surgimento da moeda, eles passaram a ter uma noção de quanto valia cada coisa. Então eles passaram a ter uma lógica maior, desenvolver o raciocínio deles, sabe? A logos, né? A forma de pensar. E aí eles pegaram e começaram a desenvolver, essa caneta aqui, ela vale 2 moedas de bronze e uma de prata. E aí a pessoa falava, não, ela não vale tudo isso, ela vale uma de bronze e uma de prata. Então elas passaram a desenvolver melhor quanto valia cada coisa. Uma outra coisa também foi a invenção do calendário. Por quê? Porque eles começaram a observar mais a natureza, né? E uma característica para ser um filósofo pré-socrático é que eles observam a natureza. É uma obrigação. Para você ser um filósofo pré-socrático, você tem que observar uma natureza. Aliás, essa é uma distinção entre os filósofos pré-socráticos e os sofistas, sabe? Porque os sofistas ficam bem ali no meio, né? Eles são o quê? Eles são pré-socráticos? Eles são socráticos? Não, eles não são nenhum dos dois, né? Porque vão contra a ideia de Sócrates e vão contra os pré-socráticos, porque eles não observam a natureza. Mais pra frente eu falo um pouquinho sobre os sofistas e Sócrates. Então a invenção do calendário fez com que eles observassem a natureza e definissem por meio da natureza, né, por meio dos meses do ano, o calendário. Outra coisa também relacionada à forma escrita é que muitas pessoas começaram a ir para a Grécia e o mundo, né, começou a formar cidades-estado ali, a polis. Então, eles estavam prestando mais atenção na relação com as pessoas do que nos deuses. Os deuses meio que ficaram em segundo plano. E a forma escrita também favoreceu o surgimento de leis. Então, essas leis, elas eram marcadas de forma escrita. Então, independente da vontade dos deuses, a justiça seria feita por meio das leis. Então, os deuses não interfeririam nessa razão humana. Gente, esse negócio passou faz uns 10 minutos, tá passando de novo, que raiva. Vamos esperar. As leis, né, como eu falei, elas eram desenvolvidas por meio de forma escrita, mas para ter uma ideia de que leis seriam formadas e essa tomada de decisões, elas eram feitas na ágora, que nada mais é do que um agora com acento, que é uma reunião, uma assembleia ali em praça pública, e eles tinham discussões inteligentes, intelectuais e políticas. Então, como vocês podem ver, eles foram tendo uma relação melhor entre eles ali, entre as pessoas, e uma tomada de decisões bem mais lógica. Então, os filósofos pré-socráticos, eles cortaram os mitos, né? A explicação baseada em mitos, a cosmogonia, e substituíram ela pela cosmologia. Eles eram filósofos naturalistas que tentavam explicar o cosmos e a origem da natureza. Eles buscavam desenvolver o mundo físico, a physis, e mostrar uma explicação racional sobre a origem do universo e das coisas. Essas reflexões filosóficas dos pré-socráticos aconteceram lá por volta do século 8 a.C. até o século 5. Para os filósofos pré-socráticos, uma coisinha a se ressaltar é que nem todos os filósofos pré-socráticos acreditavam na metafísica, tá? Boa parte sim, maioria sim, mas não todos. Mas então, voltando. Os filósofos pré-socráticos, eles acreditavam na origem do ser, eles tentavam buscar a origem do ser. Essa origem do ser era chamada de arché ou arché. E isso era o início e o fim de tudo.
é a substância inicial de onde tudo se deriva. Ela era o início da physis e cada pré-socrático tinha uma visão de arqué diferente. Isso também faz com que eles se diferenciem de Sócrates, porque Sócrates buscava compreender o ser humano, enquanto os pré-socráticos buscavam compreender a natureza. Quem denominou, gente, a filosofia pré-socrática foi Aristóteles. Então os pré-socráticos morreram sem saber que eles eram considerados pré-socráticos e que eles foram os primeiros filósofos. O primeiro cara considerado filósofo pré-socrático foi Tales de Mileto. O nome dele era Tales e, o de Mileta, porque ele nasceu em Mileto. Então, boa parte dos filósofos carregam junto ao nome deles o lugar onde eles nasceram. E para ele, a arché era a água, porque a água era primordial para todos os seres vivos. Ele percebeu, quando ele foi para o Egito, que as civilizações se encontravam em volta dos rios, Em volta do rio Nilo tinha várias pessoas, várias cidades. Então ele percebeu que a água era primordial para isso, que o ser humano, ele dependia da água para sobreviver. Pensando hoje, em 2022 ou 2000 e sei lá onde você está assistindo, o ano que você está vendo, você pode pensar que isso, nossa, é algo bem óbvio, bem básico, todo mundo sabe. Só que lembrem-se, lá era antes de Cristo, então era algo completamente novo e essencial. Depois dele teve Anaximandro. Para ele, a arché era algo indeterminado, algo que não se podia ver, não se podia presenciar, era algo ilimitado. E isso ele chamou de apeiron. Depois dele teve Anaxímenes, eu tô lendo ali os nomes porque é meio difícil. Aí teve Anaxímenes, ele foi discípulo de Anaximandro, então Anaximandro foi o mestre dele, e ele ficou ali no meio entre Tales e o Anaximandro. Para ele, a arché não era algo palpável, mas também não era algo indeterminado. Ele definiu a arché como o ar, que era o pneuma, Você já lembra ali, Pneumonia tem a ver com ar, pneuma. Tivemos também Pitágoras. Isso, esse mesmo Pitágoras que você pensou aí, o Pitágoras da matemática do triângulo pitagórico. Sim, esse mesmo. Teorema de Pitágoras, Então, como você já deve ter pensado, a arché para ele era o número, as relações matemáticas. Quando ele olhava para a natureza, ele conseguia ver diretamente o número. Ele conseguia ver, olha, daqui até aqui dá uma distância. Isso pode ser desenvolvido através do número. Então, para ele, a arché era as relações matemáticas, o número. Depois nós tivemos Demócrito e Leucipo. Para eles, a arché era o átomo, que é o quê? Que é algo indivisível e invisível. Então, todas as partículas são feitas de átomos e todos os seres são feitos dessas partículas. Nós tivemos daí Heráclito e Parmênides. Eles acreditavam em coisas completamente diferentes. Só tô falando os nomes dos dois juntos para vocês lembrarem deles. Heráclito, para ele, a arché era o fogo, porque o fogo ele é intenso, ele sempre está mudando e o fogo consegue mudar todas as coisas. E ele chamou isso de devir, que tudo muda. Esse carinha, ele é o autor da frase que você não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque quando você se banha uma vez, o rio está de uma forma e você está de uma forma. Na segunda vez que você vai se banhar, mesmo que seja segundos, minutos depois, você já mudou. Você mudou e o rio mudou. Então, você não consegue se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque tanto você, quanto o rio, quanto todas as coisas estão em constante mudança. Já Parmênides tem uma visão completamente oposta à de Heráclito. Para ele, as coisas não mudam. Para ele, as coisas elas são permanentes. O que muda é o visível, é a aparência. E a essência, ela não muda.
A essência, ela é imutável e a aparência é mutável. Ele é o autor da frase o ser é e o não ser não é, que nada mais é do que o ser, ele sempre vai ser, ele nunca vai deixar de ser. E o não ser, ele não é, ele nunca vai ser. Ele não tem, ele é impossível de ser, porque a essência dele é não ser. E a essência do ser é ser. Vou explicar pra vocês usando um exemplo. Eu sou eu. Eu sou um ser. Eu nunca vou deixar de ser eu. Se eu mudar a minha aparência, se eu cortar o meu cabelo, se eu trocar de roupa, eu vou continuar sendo eu. O que mudou foi a minha aparência. A minha essência permanece a mesma. Agora, sei lá, o pirulito. O pirulito, ele não é eu. Ele não pode ser eu. Por quê? Porque a essência dele é ser um pirulito. Então, ele é um pirulito. Você é você. Você nunca vai poder ser eu. Por quê? Porque você tem a sua essência, eu tenho a minha essência. O ser é. O não ser não é. Nós temos também, vou finalizar com ele, que é o Empédocles. Para ele, o Arché, ela é os 4 elementos. Que é o quê? Ar, fogo, terra e... Falta um, gente, meu Deus. Água. Ar, fogo, terra e água. E a junção desses elementos é o amor. Eles são unidos pela amizade e eles são separados pela discórdia, pelo ódio. Então, para ele, ela é dividida de 2 formas. O mundo é dividido em 2 formas: o amor e o ódio. Então, gente, só para encerrar aqui, vou falar com vocês um pouquinho a respeito das escolas pré-socráticas, que são as escolas onde os filósofos que eu falei anteriormente fazem parte. Primeiro que nós vamos falar aqui é a escola jônica, conhecida também como escola de Mileto, porque o primeiro filósofo a fazer parte dessa escola foi Tales de Mileto. E os filósofos que participam dessa escola são filósofos que enxergam o universo de forma estática, ou seja, que ele não muda, e eles tentam buscar as explicações das coisas através de um único elemento. Exemplo, Tales, o elemento dele é a água, Heráclito, o fogo, entendeu? É um único elemento e não um conjunto. Aí nós temos aqui a escola itálica, também conhecida como escola pitagórica. Ela foi fundada por Pitágoras, né? E tem 2 filósofos principais nela, que é o Pitágoras e o Filolau. Para as pessoas que fazem parte dessa escola, eles viam a natureza constituída pela matemática. Então, era um único elemento, né? Mas tudo com razões numéricas e matemáticas. Agora nós temos aqui a escola eleata, ou eleática, e o principal filósofo que faz parte dessa escola é o Parmênides, que para ele as coisas não mudam, né? A essência é eterna e imutável, e a matéria, ela é enganosa, porque ela aparenta que mudou, mas ela não mudou, ela permanece igual. Agora a nossa última escola, que é a escola pluralista, e as pessoas que faziam parte dessa escola acreditavam que a criação das coisas era através da junção de vários elementos, né? Como eu já disse, Empédocles, os 4 elementos, Demócrito ali com o átomo e as várias partículas do átomo. Então, é essa junção, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, não esqueçam de compartilhar, tá bom? E se vocês não gostaram de alguma coisa ou quiserem saber mais detalhado, deixa aqui nos comentários também. É isso, um beijão, boa sorte pra vocês e tchau, tchau!